Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Se puder melhorar no meu retorno, Xandão, por favor. Mídia, a casa caiu. Eu vou pregar sem esboço, tá? Quem mandou Deus usar a Nai nos 45 do segundo tempo? Porque eu esqueci o meu tablet, porém é da Apple, e os meus esboços vêm pro celular. Só que eu tava ali conversando com Deus, e aí Deus? Prego que eu já ia pregar, ou o Senhor me deu uma outra palavra, etc. Eu tinha preparado outra ali, e aí já sabe, né? Então, hoje vai ser totalmente, como sempre, mas dessa vez 101% dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Som, 1, 2, isso. Gênesis, capítulo... Ó, tava até marcado, eu vou ter que voltar, pra vocês verem que não é mentira. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo... Às vezes eu sou teimoso, tá? Igual você. Ah, mas você é um pastor. Eu sou teimoso às vezes também, tá? Normal. O ser humano, às vezes, é teimoso. Gênesis capítulo 11, versículo 27 a seguir, até o primeiro versículo do capítulo 12. 11, 27. Isso, vamos acompanhar na tela, fica mais fácil. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Anote isso. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, a mulher do seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde? Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. E aqui eu encerro. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E você tome seu assento, por gentileza. Eu preciso formalizar uma guisa introdutória para nós entendermos o contexto dessa mensagem. Nós vemos que havia uma família estabelecida em Ur dos Caldeus. Uma família aparentemente perfeita. Porém, segundo estudiosos, o pai de Abraão, Terá, ele era construtor de deuses pagãos. Ele ganhava dinheiro em cima do paganismo e morava em um ambiente pagão. E um belo dia, este homem está em Ur dos Caldeus e o seu filho morre. O filho de Terá morre. O nome dele era Arã, que era irmão de Abraão, para você entender o contexto da história. Quando o Arã morre, Terá não quer ficar mais no mesmo ambiente, porque ele decide ir rumo a Canaã. O destino final na cabeça de Terá era Canaã. Então ele quer sair daquele ambiente que lembrava a morte do seu filho. Ele quer sair de um ambiente que lembrava que ele perdeu o filho, do ambiente do luto. Ele queria sair do ambiente do trauma. Ele queria sair de um ambiente que o fazia sofrer. Ele queria sair de um ambiente que o fazia chorar. Bom, dito isto, ele pega toda a sua família e vai em destino a Canaã. Nós sabemos que Canaã é realmente a terra da promessa para Israel. Porém, promessa não vem para quem é pagão. Promessa não vem para quem não serve a Deus. Promessa não vem em quem tem lucro em cima da crença dos outros. Então, no meio do caminho, eles resolvem descansar.
O intuito da família era descansar. E eles escolhem uma cidade para descansar. E qual é o nome da cidade? Harã. Eles escolhem uma cidade com o mesmo nome do filho para descansar. Só que esse descanso virou comodismo. Vou falar de novo. O que era para ser descanso virou comodismo. Vamos descansar um dia. Já que estamos aqui, vamos ficar 2 dias. Ah, tá tão gostosinho aqui, vamos ficar o 3º dia. E o texto diz que eles habitaram ali. O problema é que muita gente sofre, muita gente passa por lutos, muita gente passa por traumas, muitas pessoas passam por problemas psicológicos, ansiedade, depressão, e ao invés de apenas descansar, resolve morar na depressão, resolve morar no luto, resolve morar na dor. E aí está um grande problema, porque quem resolve morar neste ambiente nunca mais alcançará a Canaã. Entenda uma coisa, é necessário todo ser humano descansar, mas quando descanso vira comodismo, é ali que você morre, é ali que a sua vida fica redundante, é ali que você não prospera, é ali que você não rompe, é ali que você fica acomodado. Por quê? Porque Harã, além de ser uma cidade que lembrava o filho que morreu, também era uma cidade idólatra. Então vamos lá, analise comigo. Então este homem saiu de uma cidade idólatra, resolveu descansar em outra cidade idólatra e resolveu morar. Já que eu vendo deuses pagãos desde Ur dos Caldeus, vou abrir uma empresa em Harã e vou me estabelecer aqui. No lugar da dor eu prospero, só que prosperidade na dor gera sofrimento. E Deus não abençoa pessoas para sofrer por causa do dinheiro. O dinheiro tem que ser usado. O dinheiro não é lugar para morar. O dinheiro não é tudo na sua vida. O dinheiro é para ser usado e não amado. E pessoas amam o dinheiro mesmo estando no ambiente da dor. E Deus está dizendo, quando eu resolver fechar a porta, é porque eu quero te tirar do lugar da dor, do lugar do sofrimento, do lugar de ganhos, que não é isso que eu tenho para você, eu tenho muito mais, mas ali virou lugar de comodismo. E Harã, a cidade da dor, é o lugar da morte de Terá. Terá morreu. E olha o que o texto diz. Depois que Terá morreu, Deus resolve falar. Por que Deus não falou antes com Abraão? Porque o sacerdote já não era Abraão, era Terá. E Deus não fala com terceiros, Ele fala direto com você. Deus fala com o sacerdote da casa. Deus fala com o homem da casa. E existe um mito muito religioso, que é que a obrigação da oração na casa é da mulher. Está errado. O sacerdote nunca foi a mulher. Quem tem que se posicionar na casa é o homem. Quem tem que levar a família diante de Deus é o homem, não é a mulher. Isso é mito. Ah, mas a mulher vai por ciclo de oração. Amém? Glória a Deus. Mas quem tem que orar é você. Quem tem que puxar a esposa para o culto é você. E muitas vezes você está morando na terra do comodismo. E Deus está dizendo, está na hora de se posicionar como sacerdote. Porque quando você se posiciona como sacerdote diante de Deus, o céu se abre, a porta se abre, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque Deus tem alguém para falar dentro da casa. E biblicamente, desde o princípio, Deus fala sempre com o sacerdote. Então, Terá morreu. E o texto diz, ora, o Senhor disse a Abraão, primeira coisa, sai da terra, sai de Harã, sai desta terra. O problema é que muitas vezes Deus nos ordena a sair de lugares, de ambientes, e você por comodismo quer ficar. Tem muita gente querendo ficar quando deveria ter saído faz tempo. Tem muita gente que está sofrendo porque não tem coragem de tomar uma decisão na vida. E decisão vem da palavra cisão, que é cortar. Cortar laços com ambientes, cortar laços com pessoas, cortar laços na rede social. Vou falar, Jesus, cortar laços com contatinhos. Corte laços. É por isso que a sua vida não anda, porque você não tem coragem de cortar.
Deus mandou você sair daquele emprego e você está lá porque é acomodado. Deus mandou você sair de uma igreja que já não tem referência no altar. E Deus está dizendo, está sofrendo porque é acomodado. Deus mandou você sair dessa roda de conversa no trabalho que não te edifique nada. E você não sai porque tem medo de perder e de cortar. Deus está dizendo, enquanto você não decidir, as coisas não vão acontecer. Mas quando você cortar, o céu vai se estabelecer sobre a tua vida e você vai começar a prosperar. Levante a mão que eu vou profetizar nesta quinta-feira profética. Enquanto você decide cortar laços com o mundo, com o pecado, Deus desce e diga, eu tenho um destino para você. Eu tenho uma promessa para você. Eu tenho um lugar para você. E eu tenho novas pessoas para você. Pastor, como assim novas pessoas? Olhe para cá. Aprenda essa chave. Pessoas são acessos. Vou repetir. Pessoas são acessos. E eu não estou falando de poder aquisitivo. Eu estou falando de portas que abrem outras portas, que indicam outras portas, e você começa a prosperar, crescer, frutificar. Então Deus desce e fala, sai desse país, porque ele é idólatra. O que eu tenho para você não é aqui. Segunda coisa, sai do meio da tua parentela. Alguém já morou em quintal que tem muita gente da família? Jesus está falando com alguém aqui. Parece que você trabalha e não prospera. Nem todos, tá? Alguns não, mas boa parte. Parece que você trabalha e não prospera. Parece que você tenta e parece que a sua oração bate no teto e volta. Sabe quando você faz compra 2 da madrugada para o seu parente não ver você entrando com a sacola porque ele é curioso para saber o que você comprou? Parente não é família. Família é para quem é casado, é esposa e filhos. Família é para quem é solteiro, pai, mãe e irmãos. O resto é parente. Então o que Deus tinha para Abraão não era com a parentela, era com a família. Eita, é profético, não é profético, mas é corretivo e eu preciso falar. Por que você valoriza mais os de fora do que os da sua casa? Se a promessa é para a família, não é para parente, não é para primo, não é para primo de segundo grau, não é para avó, é para sua casa, é para sua família. Mas você prefere dar atenção para o amigo da rua do que para sua esposa. Você prefere bajular o seu patrão, mas não pega a sua esposa para ir para um restaurante. A promessa é na sua casa. A promessa é para os seus filhos. A promessa não é para patrão, não é para amigo. Então sai do meio da parentela. E aqui entra outro problema. Está parecendo culto de ensino hoje, mas vai ser assim mesmo. Outro problema, a dó do parente. Ah, pastor, mas eu tenho uma dó do parente. Tadinho do Ló, o pai dele morreu. Ele vai ficar sozinho, bichinho. Traz ele para dentro da casa. Traz ele para dentro da nossa família. Coloca um cantinho no quarto para ele. Você sabe qual é o significado do nome Ló? Significa véu ou cobertura. Véu ou cobertura que cobre a visão. E talvez você está trazendo para dentro da sua casa, do seu convívio familiar, alguém que não tem visão espiritual e vai impedir a promessa de acontecer na sua vida. Tadinho, traz ele. E aqui é um problema, porque Deus ordenou ele não trazer parente. E ele traz o Ló. Tudo bem. Terceira ordem, ainda no versículo 1. Põe na tela, por favor, para ser mais didático. 12:1, Gênesis. Tira meu nome aí, isso. Vamos lá. Sai da terra, sai da parentela e da casa do teu pai. E aqui não está falando apenas da residência, está falando de herança. Aqui vai doer um pouquinho mais. Deus está mandando falar assim, eu vou falar bem tranquilamente. Que tipo de herança é essa, pastor? No contexto histórico aqui, o pai morreu,
a empresa ficou. Era a chance de Abraão ganhar muito dinheiro, mas fazendo coisas erradas, vendendo os 612 deuses pagãos que existiam. Então Deus está dizendo: eu vou te prosperar, mas não é fazendo coisa errada, não é herdando aquilo que é errado. E tem muita gente que acha que tem que herdar o que era do pai. E o pai fumava, ele fuma. O pai bebia, ele bebe. O pai era promíscuo, ele exemplifica o pai e também é promíscuo. E fala: meu pai era assim, eu vou ser assim, meu filho vai ser assim. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje é noite de quebra de ciclos. Vou repetir: hoje é noite de quebra de ciclos. Pastor, meu relacionamento no passado deu errado, eu tenho medo de casar. O ciclo vai quebrar, vai casar. Pastor, eu estou decepcionado porque eu abri uma empresa e não deu certo. Eu não abro mais. Vai abrir sim, vai quebrar esse ciclo. Pastor, eu estou decepcionado porque eu fui traído e foi traída e eu não quero um relacionamento sério. Vai quebrar o ciclo hoje. Vai acontecer milagre. Vai casar, vai prosperar, vai crescer, vai frutificar. Deus está dizendo: hoje eu desço para quebrar padrões humanos, para quebrar traumas, para quebrar ciclos. Você não vai herdar nada do seu pai. O pecado do seu pai não vai recair sobre você. Abraão, abandona essa casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Movimento, movimento, movimento. Abraão, pega suas trouxas e se movimenta. Caminha. Senhor, para onde eu vou? Vai, que no caminho eu te mostro. Anda, que no caminho eu te ensino. Anda, que andando você prospera. Só quem vai prosperar. Levanta a mão para cima. Abre a boca. Reage nessa noite. Então nós percebemos que ambiente influencia, geografia influencia, parentela influencia. Só que o movimento te leva para a promessa. O movimento te faz ir rumo à promessa, mesmo que você não enxergue ainda o que está acontecendo à frente. Mas o Deus que está aqui no capítulo 12 já está lá na frente quando a Sara está gerando. Já está lá na frente quando ele diz que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então o mesmo Deus que está no capítulo 12 de Gênesis já está no Novo Testamento quando Jesus nasce. Porque ele está profetizando aqui para Abraão, mas já está lá no nascimento de Jesus na manjedoura. E agora, olha a promessa. Por quê? Primeiro Deus pede, mas Deus não troca. É como se a bênção estivesse aqui, ó. Abraão, eu vou provar a sua fé agora, porque a fé é provada nas percas. E aqui não é troca, é obediência. Então prova a sua fé, prova a sua obediência para ver se você tem coragem de se movimentar, sair da zona de conforto e caminhar sem saber o destino final. Tem coragem? Só que entenda o seguinte: o Terá, ele disse que ia para Canaã. Ele determinou e morreu no caminho. Deus falou para Abraão que ia mostrar ainda o destino. Vocês estão entendendo que com quem crê em Deus, quem ouve a voz de Deus, quem tem fé e obedece, parece que você anda no escuro? Parece que você anda no escuro, mas quem obedece chega no destino que os desobedientes nunca vão chegar. Então quando Abraão decide obedecer, aí vem a promessa no versículo 2, por favor, versículo 2 do capítulo 12. Olha a promessa para quem rompe com ambientes, rompe com parentela e rompe com herança do passado. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome.
nome. Ô, gente, olhe para cá. Vou fazer uma pergunta para essa igreja. É pecado ser famoso? 3 pessoas responderam. É pecado ser famoso? Pecado é correr atrás da fama. Quer que eu provo? O texto, o Novo Testamento dos Evangelhos diz que a fama de Jesus percorria Jerusalém e as cidades vizinhas. Então você vê que não era Jesus que corria atrás da fama, era a fama de Jesus que percorria as cidades. E por que a fama de Jesus percorria as cidades? Porque através de Jesus havia cura. Porque através de Jesus o surdo voltava a ouvir. Porque através de Jesus o morto ressuscitou. Porque através de Jesus milagres aconteceram. E você está nesse culto por quê? Por causa do pastor Paulo Guedes ou por causa de Jesus? É por causa da fama de Jesus. É a fama de Jesus que te traz para a igreja. É a fama de Jesus que abençoa o teu casamento. É tudo que Jesus faz que te fez vir a esse culto. E Jesus está dizendo para essa casa hoje, por causa da sua presença aqui, Deus vai começar a se revelar a você de uma forma diferente. Ele vai abençoar você, vai abençoar a tua casa, vai engrandecer o teu nome. Como assim? Pastor, eu tenho uma empresa. Ele vai fazer o nome da tua empresa ser conhecido. Pastor, eu sou pregador. Ele vai pegar o teu nome e vai soprar o teu nome. Pastor, eu sou autônomo, eu presto serviço. Ele vai soprar o teu nome. Pastor, o meu sonho é ser conhecido por ser alguém que ora e Deus cura. Deus vai te usar no dom de cura, no dom de revelação, no dom de milagre. E Deus está dizendo para você que a fama que Ele vai aplicar em você é unicamente para que o nome dEle seja glorificado. Agora, olhe para cá. Ele sai, ele obedece. Só que lembra comigo que ele levou o Ló. Parece que está tudo bem, mas não está. Porque com Deus não tem meia obediência. A obediência é total. Não tem meio crente. Ou você é ou não é. Pastor, eu estou no muro. Eu tenho uma notícia para você. Você está no território do diabo. Muro é do diabo, dúvida do diabo e meio termo é território do inimigo. Então, nessa parte da parentela foi meia obediência, porque ele levou o parente. Agora olhe para mim, olha como são as coisas. Mesmo desobedecendo, o beneficiado da história foi o Ló. Pergunta por quê, pastor? Porque quem anda com quem é próspero, prospera. Vou falar de novo. Quem anda com quem é próspero, prospera. Então, o Ló começou a criar gados, ovelhas. E o Abraão também começou a criar gados. Só que chegou um momento que houve uma grande expansão. O Ló prosperou e o Abraão também prosperou. E aí começou a treta. Entre quem? Os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão. Abraão, como o mais velho, o sênior da história, ele chama seu sobrinho e fala o seguinte: está tendo uma confusão. Os nossos pastores estão brigando. Então, para que essa confusão não chegue até mim, vamos nos separar. Biblicamente, a prioridade era de Abraão por ser o sacerdote e o mais velho. Porém, Abraão, ele abre essa prioridade a Ló para ele escolher. E aqui mora um grande problema, Rafa. Porque quem não tem direção de Deus, escolhe aquilo que enche os olhos. Abraão fala assim: seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir e eu vou no sentido oposto. Então Ló, ligeiro, como só ele olha para onde? Para Sodoma e Gomorra, as campinas de Sodoma e Gomorra. E ele fala: eu vou para lá. O que sobrou por outro lado para o Abraão? Deserto. Calma. O Ló todo feliz e pomposo. A Carol tá doida para pegar um meme meu aqui. Eu pensei em fazer um negócio, eu olhei pro celular e falei: não vou fazer. Não vou te dar essa alegria hoje. Tô de olho. O Ló, feliz e pomposo, sai saltitando pela relva
até as campinas de Sodoma. Quando eu falo campinas, é grama, é água, tudo que as ovelhas e os gados dele precisavam. Só que Sodoma e Gomorra era o ambiente mais pecaminoso da Bíblia. Então tem pessoas que não estão nem aí para o pecado, ele quer prosperar no meio do pecado. Acabou, glória, Rafa. Porque o interesseiro não está ligando para princípios. Ele vai para Sodoma. E Abraão vai pro deserto. Mas a bênção está em quem? Então quer dizer que a bênção de Deus não está condicionada a ambiente e condições financeiras? Vem aqui, Rafa. Vamos pregar comigo esse final de mensagem. Vem pra cá. Meteu louco hoje. É o último culto mesmo daqui? Rafa, me ajuda a pregar. A promessa estava em quem? Abraão. Se a promessa está em Abraão, e Abraão foi para o deserto, e Ló foi para a campina do Jordão, por quê que Ló teve que sair, largar tudo, e Abraão está no deserto crescendo e prosperando? Pensa comigo. O Ló escolheu o melhor lugar na visão dele. Abraão foi para o deserto, irmão, deserto, não tinha nada. Então Ló, ele faliu no melhor lugar. E Abraão prosperou no meio do deserto. Porque a bênção não está no ambiente. Alguém levantou a mão lá atrás. A bênção não está naquilo que é bom aos seus olhos. A bênção está dentro de você. E onde você colocar os seus pés. Ô glória, levanta a mão, eu estou profetizando. Aonde você acessar, a bênção vai influenciar o ambiente. Não é o ambiente que vai influenciar quem carrega a bênção, Rafa. Mas é a bênção que vai transformar o deserto em oásis. Ai meu Deus, em oásis. É deserto para quem não entende a promessa de Deus. Mas quem caminha com a promessa no deserto vai jorrar água no deserto. Vai nascer poço no deserto. Vai prosperar no deserto. Vai chover pão no deserto. A roupa não vai gastar no deserto. Vai ter providência no meio do deserto. A bênção que está sobre Abraão no deserto é porque ele se lembra, ou faz uma analogia, quando Moisés está no deserto dizendo assim: se a tua presença não for conosco, ninguém vai sair daqui. Olha isso, é deserto, e Moisés está dizendo assim: mais vale um deserto com Deus do que Canaã sem a tua presença. Mais vale um deserto com Deus do que viver bonança em Canaã. É Moisés dizendo assim: eu prefiro morrer no deserto com a sua presença, mas ninguém sai daqui sem a tua presença. Olhe para cá. Deserto é a escola de Deus. Deserto é lugar de crescimento. Deserto também é lugar de providência. Deserto chove pão do céu. Deserto brota água do chão. Deserto, Deus desce na coluna. Deserto tem nuvem. Deserto não é para te matar. É escola. É Deus forjando teu caráter. É Deus te dando crescimento. Só quem acredita reage nessa noite. Caminha no deserto. Se movimenta no deserto. Canta no deserto. Celebra no deserto. Porque o deserto vai te levar com maturidade a Canaã. A escola do crente é deserto. A escola de Deus para Israel, a faculdade de Deus para Israel foi o deserto. E tem muita gente que acha que deserto é moradia.
são os lamentadores e moradores de deserto. Entra culto, sai culto, só reclama. Entra culto, sai culto, só chora. Entra culto, sai culto. Por quê? Não, a culpa não é do pastor. A culpa não é da igreja. A culpa é dele, que ao invés de armar uma tenda, fez uma casa e fundamentou no deserto. Só que o céu está dizendo para você: desmonta essa cabana, derruba essa casa, põe a mochila nas costas. Pastor, eu estou desempregado. Irmãos, uma nação de 2 milhões de pessoas não tinha emprego no deserto, mas tinha pão todo dia. Ah, Deus pediu oferta no deserto. Tinha ouro, tinha prata, tinha bronze. Deus pediu para montar um tabernáculo no deserto. Todos os requisitos necessários tinha na mão das pessoas. Deserto não é lugar de falência para crente. Deserto é lugar de prosperidade. E Abraão, ele entendeu isso. E ele prosperou. E ainda depois da separação com o sobrinho, quem socorreu ele? O grande problema, Rafa, eu já vou... Fica aí na unção. O grande problema é que quando Sodoma e Gomorra foi queimada, a ordem foi: pega suas coisinhas e vaza. Suas coisinhas e vaza. Ah, mas eu vou pegar a ovelha. Não, é só a roupa do corpo. Não, mas você quer salvação, você não vai levar nada. Ah, mas eu... Não, é só com a roupa do corpo. O grande problema é que a esposa de Ló estava presa no que ficou. Estava presa no que passou. Estava presa nos bens materiais que ficaram para trás. Estava presa nas campinas do Jordão. Então a ordem foi: não olhe para trás, porque a salvação está à frente. O alvo está à frente. O futuro está à frente. Mas ela sentiu saudade de Sodoma, do pecado. Vou falar, Jesus. Sentiu saudade do pecado de Sodoma. Sentiu saudade do conforto de Sodoma. E ela decidiu olhar para trás e ficou lá como uma estátua de sal. Sabe o que o céu está dizendo para nós aqui nessa noite? Vai seguir para frente ou vai ficar lamentando-se pelo passado? Você quer salvação? Olhe para o alvo, que é Cristo. Pare de lamentar-se pelo passado. O céu está dizendo: o futuro está à frente, a salvação está à frente, a instrução está à frente. E o céu está dizendo para essa igreja: nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos prosperando. Por quê? Porque a igreja, amor pelas vidas, decidiu olhar para frente, decidiu romper para viver o novo. Hoje nós encerramos um ciclo aqui. O passado fica e o futuro chegou. A bênção chegou. Levanta as duas mãos para o céu. Levanta as suas mãos para o céu. Da mesma forma que acaba hoje um ciclo, o novo de Deus chegou. Chegou. Chegou na sua casa. Chegou para a sua família. Chegou para o seu ministério. Chegou no teu trabalho. Chegou na tua vida sentimental. O novo abraça esta casa hoje. Só quem acredita, levanta a mão no terceiro andar e dá glória para Jesus. Rafa, para a gente ir para o final. O teste final de Deus para Abraão foi fazer uma das promessas se cumprir, que foi dar o filho. O Isaac nasceu. Só que o teste de fé maior na vida de um homem é quando Deus dá algo muito grande, muito desejado, e depois ameaça tirar. Continua seu raciocínio aí, por favor. Por que Deus? Porque Deus, você é pregador, varão, corre não, vem pra cá, vamos pregar juntos. Ele está dando um passo para trás, se tivesse uma porta, ele corria. Pensa comigo. Ele sofreu, o anjo desceu, falou que a estéril iria dar à luz. Meu Deus. A estéril
estéril dentro da casa ouviu e riu. Porque tem coisas que Deus fala para nós que parece loucura, Lucas Martins. E aí, com Deus é assim. Ou você entra na loucura e vive o extraordinário, ou você fica na sua casinha, rindo sozinho. Olhe para mim. Na ótica humana, e agora falando de nós aqui, na ótica humana é, vamos esperar crescer para sair. Na ótica de Deus é, vamos sair para crescer. Então Deus prova a Abraão quando ele pede aquilo que ele mais amava. E olhe para cá, lembrando que ele tinha 2 filhos. O Ismael já estava mais velho até que o Isaac. E ele fala assim, eu quero que você me dê o filho que você tanto ama. E ele sabia qual era o filho. E ele, sem contestar, olhe para cá, ele não falou, Deus, eu posso dar o Ismael? Esse aqui não. Não, ele não contestou. Ele falou, filho, vamos às terras de Moriá. A um dos montes na terra de Moriá. É aqui que mexe comigo. Porque ele diz para o filho, nós subiremos. E antes de subir ele diz para os servos, fiquem aqui, que o negócio é só comigo e com Isaac. Subiremos, sacrificaremos, olha a fé desse cara, e retornaremos. Então o mesmo Abraão que creu que uma estéril poderia dar à luz, também creu que se ele mesmo matasse o Isaac, Deus ressuscitaria. Então o mesmo Deus que fez Abraão acreditar em um nascimento impossível, fez ele acreditar em uma ressurreição também impossível. Porque o mesmo Deus que dá a vida, ele faz retornar a vida de quem morreu. Estou filosofando hoje. Quer falar uma coisa? Deus dá uma ordem para Abraão e diz assim, você vai sacrificar o menino. Só que Abraão chega na metade do caminho do monte e fala assim para os servos, vocês fiquem aqui, porque nós vamos subir, vamos adorar e vamos retornar. Deus não deu uma ordem para matar um menino? Sim ou não? E como que está dizendo assim? A gente vai subir, vai adorar e vai retornar. Primeiro que ele olha para os servos e fala assim, vocês não podem subir. Vocês vão ficar aqui embaixo cuidando de jumenta. Porque quem não serve para adorar, fica embaixo cuidando de jumenta. Quem não serve para adorar, fica no culto mexendo no celular. Quem não serve para adorar fica preocupado com o que vai fazer. Quem não serve para adorar fica pensando, o que eu vou jantar quando eu chegar em casa? E é o céu dizendo para a alma de alguém, entra no culto nessa noite, vai! Levanta a mão para adorar a Ele. É o céu dizendo para alguém, se você veio para adorar, pelo amor de Deus, reage! O Abraão sobe. O Abraão está subindo. A Isaac não é besta. Ele falou assim, pai, tem alguma coisa de errado. Aqui tem o fogo, tem a lenha e tem o cutelo. Cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão fala assim, Deus proverá para si. Ele não está falando assim, Deus vai prover para a gente o cordeiro. Abraão está com uma certeza, ele vai prover. Ele chega lá, imagina a cena. Ele coloca o menino sobre as pedras e fala assim, Isaac, o sacrifício é você. Ele pega o machado e Deus brada, Abraão, não faça tal coisa. Quando ele olha para trás, pastor, tem um carneiro amarrado numa árvore. Gente, árvore de deserto é árvore seca. Vocês acham que essa árvore tinha força suficiente para segurar um carneiro? Para holocausto, precisa ser cordeiro. Só que Deus manda um carneiro. O carneiro é o pai do cordeiro. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: o tratamento que eu tenho com você é de pai para pai.
O tratamento que eu tenho com você é de pai para pai. Abraão, fica tranquilo, porque a bênção que eu tenho liberada para você, não tem quem segure, não tem árvore seca que segure, e o céu liberando para a alma de alguém, já está preparado para você viver o extraordinário. Pelo amor de Deus, se tem alguém que acredita nessa palavra, reage! Vocês estão prontos para atravessar, então atravessa! Deus aqui parece muito insensível. O mesmo Deus que deu a bênção está pedindo a bênção de volta. O mesmo Deus que deu a vida está pedindo a morte. Só que Deus não recebe sacrifícios de humanos. E aí? Então Abraão está obedecendo a Deus cegamente porque conhecia princípios. Então ele está subindo. E o filho observa, porque talvez o filho em algum momento não consiga falar, mas ele pode observar. Ele pode olhar detalhes. E tem momentos na nossa vida que é tão angustiante que nós não conseguimos falar, mas nós podemos observar o movimento de Deus na nossa vida, o que está convergindo para vivermos um grande milagre. E ele, por ter intimidade com o pai, ele diz: pai, está estranho. Note que se ele percebeu que estava faltando algo, é porque ele já era acostumado a sacrificar junto com o pai. Ele tinha uma rotina de adorador. Ele tinha uma rotina de alguém que sacrificava. Ele tinha uma rotina familiar. Então ele tinha exemplo dentro de casa. Ele sabia o que precisava para um sacrifício. E ele percebe a falta. E a pergunta é: você sente a falta de alguém dessa igreja hoje? Você sente falta de algum irmão que não está vindo mais? Você já se propôs a visitar alguém? Porque adorar aqui é muito bom, mas notar a falta é muito melhor. E pai, tem a lenha, tem o fogo e tem o cutelo para matar o animal. Mas, cadê o animal? A resposta, como o Rafa disse, foi maravilhosa. Porque ele não diz assim: Deus vai prover para nós. E aqui é uma chave: Deus vai prover para si. Então logo entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Ele me entrega não é meu. Aleluia. Tudo que você recebeu não pertence a você. Porque a Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos que ser um sacrifício. Mas aqui o sacrifício era morto. Em Gênesis o sacrifício era morto. Mas em Romanos diz que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança era um culto também, era uma adoração também, mas o sacrifício era morto. Mas em Romanos capítulo 2, o sacrifício é vivo e é racional. O que é racional? Você vem para a igreja consciente que você vai fazer, consciente que você vai adorar, consciente que você vai levantar as suas mãos e glorificar o Senhor. Desculpa, mas eu preciso falar isso. Eu fico muito assim estarrecido quando eu vejo um crente estátua na igreja que não reage, não sorri, não chora, não faz nada. É um sacrifício morto. Porque quem está vivo reage, quem está vivo chora, quem está vivo dá glória, quem está vivo se movimenta, quem está vivo faz alguma coisa. O céu está dizendo para você: chega de ficar parado. Deus está te chamando para se movimentar. Você está preso na antiga aliança e você está sendo um sacrifício morto. Mas hoje, na nova aliança, o sacrifício é vivo. Vivo, vivo. Tem alguém vivo aí? Joga a mão para cima, abre a boca e adora Jesus. Fica de pé nessa noite. Rafael, nós estamos nos últimos minutos de culto nesta igreja. Acabou. Acabou. Nós vamos para um espaço muito maior. E agora eu entendi o porquê da mensagem. Nesse final, Deus tratou agora comigo. Não adianta irmos para um espaço maior e agir como mortos. Nós vamos para um espaço maior, mas eu preciso de pessoas vivas,
proativas, que amem o que Deus ama, vidas, pessoas. E eu tenho convicção que a glória da última casa será muito maior do que a da primeira. E o que Deus vai fazer naquele lugar vai ser infinitamente mais daquilo que pensamos. Então olhe para cá. Dá para colocar o vídeo aí da igreja nova? Tem aí? Eu mandei para Jennifer. Consegue aí, Jennifer, ajudar? Porque quem não veio na reunião precisa ver. E domingo já vai ser lá, tá? A nossa ceia do Senhor vai ser lá. Pode sentar, Rafa. Senta lá. Está travado aqui o homem. É só a primeira, tá? Vai acontecer mais vezes. Foi Deus que mandou, varão. Então, nem ele me avisou. Olha lá, ó. Olha lá. Dá para apagar aqui o negocinho aqui? Aí. Lucas. Pode ir passando vídeo por vídeo aí, sem problema. Essa eu acho que é a sala do pastor, a sala da justiça. Vocês vão tomar um cafezinho comigo, aquela resenha boa, né? Agradeço a oportunidade. Eu acho que isso aí é a tesouraria. Aí vai ser o espaço Kids. É Kids, não é que desastre, tá, gente? Aí vai guardar as coisas de teatro, dança, essas coisas, né? Depósito. Põe o outro vídeo lá. Aí, ó. Eita glória. Ali a mídia ali, ó. Os midianitas. Ó, tem até o suporte para câmera aí, ó.